Muito obrigado pela atenção. Por favor. Declaro aberta mais esta sessão ordinária do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes colegas, senhores e senhoras advogadas, Sua Excelência, doutor Eduardo Antunes Parmigiani, digno vice-procurador-geral do Trabalho, que toma assento nesta sessão, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Ana Queiroz, subsecretária-geral judiciária substituta deste tribunal. Antes de franquear a palavra aos eminentes colegas, registro a ausência justificada do ministro Alexandre Agra Belmonte. Os processos de Sua Excelência, RO 181.03.203.508.000 e RO 392177-2013-50400 ficam adiados para a próxima sessão. Antes de franquear ainda a palavra aos eminentes ministros, solicito a compreensão de Suas Excelências para dar prioridade ao único processo de Sua Excelência, a conselheira do CNJ, ministra Maria Cristina Peduzzi, uma vez que Sua Excelência tem compromisso naquele órgão ainda hoje. Franqueada a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Senhor presidente. Pois não, ministro. Eu teria um processo a adiar. Pois não. É o AGR Corpar 9105, dígito 25/2013. Agravo regimental em correção parcial, 9105, dígito 25/2013. Adiado por Sua Excelência, o eminente relator, ministro Ives Gandra Martins. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Eu também tenho alguns processos de existência que já passei à Sua Senhoria, a dona Ana Queiroz, e Sua Excelência pode constar consignado a desistência determinada baixa dos autos à origem. Relatora Excelentíssima, ministra Maria Cristina Peduzzi, mandado de segurança 7922, dígito 19/2013, impetrante Vanessa Rodrigues Baldez, impetrado ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse caso, eu estou impedido, embora não tenha praticado ato, penso eu. Foi o ministro Carlos Alberto. Aí eu estou impedido. Não? Eu acho que não. Então... O ato foi do ministro Carlos Alberto, que negou a permanência da inscrição como deficiente. Pois não. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, a matéria é bem conhecida, eu, inclusive, deferi medida liminar e agora o meu voto é no sentido de deferir, ratificando os termos da liminar, deferir a segurança pleiteada para, observada a ordem de classificação no certame, determinar a reinclusão da impetrante na lista de candidatos com deficiência aprovados no concurso público destinado ao provimento de cargos vagos e à formação de cadastro de reserva do quadro permanente de pessoal da Secretaria do TST no cargo de técnico judiciário, garantindo-lhe os direitos decorrentes da condição de deficiente em decorrência de perda auditiva unilateral em grau profundo no
ouvido direito. A matéria é conhecida e há muitos precedentes no mesmo sentido. Eu voto de Vossa Eu, no Excelência. voto, indico os precedentes. Então, ratificar os termos da liminar anteriormente deferida e conceder a segurança. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da eminente relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi. Querendo Vossa Excelência, fique à vontade para se retirar. Relação de processos com petições de desistência do excelentíssimo ministro Barros Avenhagem. A GED AIRR 248, dígito 46 de 2011, a GED AIRR 320, dígito 33 de 2011, a GED AIRR 524, dígito 77 de 2011, a GAIRR 527, dígito 64 de 2008, a GED DRR 715, dígito 40 de 2011, a GRR 745, dígito 35 de 2010, a GAG AIRR 3159, dígito 81 de 2011, e a GARE 177.500, dígito 48 de 2006. 8 processos. Registrada a desistência dos agravos, com determinação de baixa ao Tribunal de Origem. Relator excelentíssimo ministro Renato de Lacerda Paiva, RO 258.800, dígito 43 de 1997, recorrente Tereza Leni Papazanac Ferreira, e recorrido Estado do Espírito Santo. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, recurso de agravo regimental, precatório, limitação da condenação imposta pelo título judicial, exequendo a data do advento da Lei 8.112/90. A matéria está na linha da nossa J 138. O diferencial deste processo é que se trata da consequência de uma reintegração, que se entendeu que os efeitos estariam presos à alteração de regime. Eu voto pelo desprovimento do recurso. Pois não. Doutor Torres, pretende fazer uso da palavra? Sim, excelência. Pois não. Nos autos, Pelo da tempo palavra pelo regimental. recorrente. Pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. Eminente presidente, além da Corte, ilustre representante do Ministério Público. Serei breve. A novidade no processo, como já registrou o eminente relator, é que adveio a lei do regime jurídico único e a lei complementar estadual, uma espécie de regulamentação, estabelecendo uma determinada base, data para a vigência. A trabalhadora, no caso, não foi abrangida de imediato, porque a própria lei complementar 187 do Estado do Espírito Santo previa que não seria incluído no regime único aqueles empregados que estivessem com ação tramitando, e a hipótese. A ação que permitiu que ela não fosse reenquadrada automaticamente com os demais colegas, determinou a reintegração. E deste fato, o regional tira uma ilação curiosa. Não se nega que ela realmente só foi enquadrada como no regime jurídico único em 2003. Isso é versículo nos autos. Todavia, a execução só pode vir até a data da lei, que é de 2000. E diz o TRT, por isso, acertada a decisão no sentido de que, aspas, a principal consequência
da reintegração consiste na restauração dos efeitos jurídicos próprios da relação de trabalho, como se o afastamento não tivesse ocorrido. No caso, em apreço, isso inclui o enquadramento do regime jurídico único, na mesma data fixada na lei para os demais empregados. Portanto, não há que se cogitar da extensão dos cálculos até a devida reintegração. Então, nós temos uma situação muito curiosa. Era como se a lei pudesse mudar os fatos. Ora, pode haver fatos sem lei, mas não pode haver leis para em si eficácia se não houver fatos. Ora, o fato concreto é este. Ela só foi enquadrada no regime jurídico único em 2003. Agora, por que a execução vai se limitar à data de vigência da lei? Se a própria lei previa que aqueles que tivessem uma ação em tramitação não poderiam ser enquadrados naquele momento. E parece que é um excesso de logicismo. Quer dizer, enquadramento não houve, a não ser 2003. Todavia, a limitação da execução se restringe, está jungida à data da lei. Ó, isso é botar como se a lei pudesse mudar os passos. É como se a realidade resultasse da lei. Não é bem assim. O fato é que ela só foi admitida no regime jurídico único em 2003. Não há nenhuma lógica para que a execução pare no tempo com a data da lei, se essa lei não trouxe de imediato nenhuma consequência. E precisamente o fato de que a reintegração implica na eficácia do contrato de trabalho em todo aquele período, é exatamente ao contrário do acordo regional. A conclusão é outra. É que, por ser ela regida pela CLT, até 2003, não foi enquadrada no regime jurídico único. E, portanto, as consequências jurídicas só podem advir a partir daí, e não no passado. E parece que, eminente relator, eu rogaria de Vossa Excelência a possibilidade de um reexame da questão, porque realmente a lógica não aceita muita solução encontrada pelo EGRES-TRT. Se espera, portanto, o provimento do apelo, a fim de limitar a execução à data real em que a empregada foi enquadrada no regime jurídico único. Ministro Renato Lacerda A Paiva. questão é exatamente como posto pelos doutores da tribuna, eu, em princípio, peço para manter o meu voto composto. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Pois não, Eu queria a ministro. palavra para fazer apenas 2 acréscimos da fundamentação. Primeiro, que é a questão de relação jurídica continuativa, não é? Quando a sentença foi proferida, o reclamante estava no regime seletista. Quando ela foi reintegrada, estava no estatutário, por força da própria Lei 187 de 2000, que prevê exatamente a possibilidade. É a hipótese 4711 do CPC, que todos sabemos, a alteração da relação jurídica altera também o fato constitutivo do direito. Me parece que é essa a hipótese. Eu estou acompanhando, ministro Renato. Pois não. Mais algum destaque, né? Ministro? Senhor presidente, só a título também de contribuição, já que há uma dissensão com relação à data dos efeitos, é que a lei aqui é estadual. A lei federal serve só como parâmetro. E é importante esse esclarecimento. Esse aspecto. Exato. Perfeito. Mas converge em todos esses esclarecimentos, como o outro voto de Sua Excelência, eminente relator. Indago demais colega se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide nos termos do voto do eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhac, a GAIRR 19.285, dígito 94 de 2010, agravante Braskem S.A., agravada Petrobras e Vanderlei Santos da Silva. Aqui eu vou tentar fazer um resumo do voto, tendo por norte a alegação de que inviável a denegação do apelo extrema
no tema alusivo incompetência do Judiciário do Trabalho para processamento e julgamento de ações, complementação de pensão e aposentadoria paga pela entidade de previdência privada, dada a ausência de publicação do acordo proferido no RE 586453, cumpre reafirmar e recusar a proeminência jurídica e patrimonial das decisões emanadas da Suprema Corte a partir do princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Isso em virtude de o Constituinte de 88 lhe ter atribuído principalmente elevada função de intérprete e guardiã da Constituição da República, como assentado em seu artigo. Daí ser imperativo extrair da certidão do RE 586453 a incontrastável eficácia desta decisão, mesmo que não tenha sido publicada no TJE, com o firme propósito de dar expressa prática ao princípio da duração razoável do processo consagrado no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. De toda sorte, assumo do acordo lavrado no referido recurso extraordinário que, ao tempo da interposição do apelo extremo e da prolação da decisão agravada em dia de publicação, aspecto que se considerou relevante acabou por ser publicado no DJE de 6/6/2013. Compulsando, percebe-se guardar absoluta fidelidade com o que havia consignado na certidão encaminhada ao presidente do TST pelo ministro Joaquim Barbosa, de a Suprema Corte ter reconhecido a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento das ações de complementação de aposentadoria de paga por entidade de previdência, modulando, no entanto, os efeitos da decisão acerca da competência residual da Justiça do Trabalho em relação às reclamações que hajam sido sentenciadas até a data de 20 de fevereiro de 2013. Quanto ao tema regulamento de plano de benefício aplicável para reajuste da suplementação da aposentadoria, em que a Braskem afirma ter havido violação do artigo 202, parágrafo 2º da Constituição, verifica-se que a sexta turma desta Corte negara provimento ao seu agravo aos seguintes fundamentos. Transcrevo. Percebe-se dessa fundamentação o posicionamento colegiado de que o critério de cláusula pleiteado pelo reclamante provinha de norma regulamentar vigente quando a sua contratação incorporada dessa forma ao seu contrato de trabalho a tornar devida a revisão da complementação pelos critérios nela contempladas, em detrimento da norma regulamentar posterior na esteira da súmula 51.288. Equivale a dizer que, ao fim e ao cabo, a decisão que desautorizou a aplicação do regulamento da PETS de 1991 para privilegiar aquele em vigor na admissão do emprego encontra-se intimamente imbricada a que fora proferida no RE paradigmático 659-109. Por essa razão, trouxe-se à baila, na decisão agravada, referido precedente, em que o STF recusou no plenário virtual, por unanimidade, a repercussão da questão constitucional ao fundamento de que a matéria achava-se confinada ao âmbito da legislação ordinária, não tendo sido vislumbrado, na hipótese, ofensa literal e direta à Constituição da República. Não firma a conclusão sobre a inadmissibilidade do recurso a alegação de que o tema teve repercussão geral, reconhecido no ARI 74208 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Isso porque, compulsando o sítio do Supremo Tribunal Federal, constata-se que, ao contrário, foi recusada a repercussão geral da matéria referente ao abraço, direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria de acordo com as normas vigentes à época da adesão ao contrato de plano de previdência privada, nos termos da manifestação do eminente relator in verbis. Frente aos termos do artigo 543-A, parágrafo 2º do CPC e 326 do Regimento Interno Supremo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que revela a existência de repercussão geral da questão, é irrecorrível e estende-se a todos os recursos que envolvem questão idêntica. A competência dos tribunais de origem, por sua vez, está assentada nos artigos 541, caput, 542, parágrafo 1º e 543, caput e parágrafo. Sobrevém, assim, o acerto da decisão agravada em virtude da questão relativa ao regulamento do plano de benefício aplicado para reajuste da suplementação de aposentadoria não alcançar patamar constitucional, infirmando-se a alegada violação do artigo 202, parágrafo 2º da Carta de 88. Não se vislumbrando, nesse caso, no agravo, ora interposto, o caráter manifestamente infundado, por terem sido melhor explicitados os motivos pelos quais fora denegado seguimento ao recurso extraordinário, não há espaço para apenamento da parte nos termos do artigo 557,
parágrafo 2º do CPC. A proposta é negar provimento ao agravo. Indago dos colegas se estão de acordo. Esse aqui eu precisei detalhar um pouco mais e por isso não. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do relator. Relator, excelentíssimo ministro Barros Levenhage, a GEDRR 4.000, dígito 41 de 2005, agravante açucareira Corona S.A., agravado José Donizete Pereira. A questão que se coloca aqui é a preliminar de prescrição, cumpre registrar que a controvérsia acerca da aplicação da prescrição das relações de trabalho rural superveniente à promulgação já foi examinado pelo Supremo, que decidiu não haver repercussão geral da questão constitucional quando o julgamento do recurso extraordinário paragonado 570 e 532 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, cuja decisão publicada em 2 de maio de 2008 segue assim emendada. Constituição, artigo 7º, inciso 29, trabalhador rural, prescrição, aplicabilidade, contrato de trabalho anterior à emenda constitucional 28, mas extinta após a respectiva publicação, ação trabalhista proposta após a referida, inexistência de repercussão geral. Cito aqui os artigos 543, parágrafo 1º, 326 do regimento interno, para dizer que nessa hipótese cabe as decisões são irrecorríveis e compete ao vice-presidente denegar seguimento. E como não tinha sido no despacho agravado melhor explicitada essa questão, eu estou deixando de aplicar a multa do artigo 557, parágrafo 2º, e a proposta é negar provimento ao agravo. Assim se decide a unanimidade. Relator, excelentíssimo ministro Ives Gandra Martins Filho, agravo regimental incorpar 8.547, dígito 53 de 2013, agravante Banco Santander Brasil S.A., agravado TRT da 2ª Região e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Ives Gandra. Senhor presidente, estou propondo negar provimento ao agravo porque eu indeferi a petição inicial da Corpar, porque os atos impugnados, que eram acordos regionais em agravo de petição em base de declaração, podem ser passíveis de revisão por meio de recurso de revista. E o próprio recurso de revista foi interposto e eu não vislumbrei perigo na demora. Essa é a solução que eu proponho. Pretende sustentar, doutor? Rapidamente, senhor presidente, com poderes nos autos. Senhor presidente, senhores ministros, egrégia subseção. A ponderação que se faz, porque a presente medida judicial objetiva cassar os efeitos da antecipação de tutela deferida pelo juiz de primeiro grau para que o banco se abstenha de firmar novos acordos individuais de compensação com seus empregados. Ou seja, trata-se de uma obrigação de não fazer contra ato expressamente previsto em lei. Então, é essa ponderação que se faz. Vejam, Vossas Excelências, que o artigo 59, parágrafo 2º da CLT, autoriza expressamente que as partes fixem acordo individual de compensação semanal. E o juiz de primeiro grau, em sede de antecipação de tutela, determinou que o banco se abstenha de realizar novos acordos de compensação sob pena de multa. O mérito do cumprimento deste acordo é outra discussão. Então, o que se pondera é contra esta obrigação de não fazer quando há lei expressamente autorizando a realização desse ato. Daí incidiria o perigo da demora e a irreversibilidade do ato. Então, são com essas ponderações, por existir lei específica, expressa, autorizando a realização da medida, decisão que obsta esse tipo de realização, causaria o perigo da demora, requisito para a concessão da liminar pretendida. Então, são com esses fundamentos
é que se espera o provimento do agravo. Obrigado. Senhor presidente, só Eu duas que ponderações. agradeço a palavra com Sua Excelência, ministro Ives Ganta. Só duas ponderações. Uma que me pareceu matéria tipicamente jurisdicional, entendi que não seria o caso de intervir. Poderia intervir excepcionalmente se visse perigo na demora, só que o que está se dizendo é para não vir a assinar novos acordos. Não estou entrando em discussão dos que já foram assinados. É simplesmente entender que a tutela antecipada, para evitar novos acordos, novas situações daquilo que está em discussão no processo principal, é que não quis intervir. Então, por isso é que não concedia a correção parcial. Pois não. Algum destaque? Pois não, ministro Valmir. A pergunta, o ministro Ives falou em recurso de revista, parece que era recurso ordinário, não é? Recurso ordinário. E houve, inclusive, uma cautelar no TRT de origem, em que a relatora da cautelar indeferiu a medida liminar. Vossa Excelência corretamente vislumbre a possibilidade do agravo regimental, ou seja, nem por isso caberia a medida correcional aqui, porque não há erro de procedimento, mas é ato jurisdicional passivo de recurso. Era só esclarecimento. Consta do voto de Vossa Excelência, só queria esclarecer que não é recurso de revista, era recurso ordinário. Agradeço, ministro Valmir. O que tenho procurado fazer, ou procurava fazer quando estava na corregedoria, era intervir em caráter cautelar quando entendesse que haveria, mesmo em matéria jurisdicional, perigo na demora. Aqui, confesso que não vislumbrei, exatamente porque o que está se impedindo é novos acordos. Não se está, vamos dizer, anulando ou entrando em discussão em relação aos acordos já firmados. Esclarecido. Posso proclamar o resultado? Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, o ministro Ives Ganta. Muito obrigado, doutor. Relator, excelentíssimo ministro Bárbara Venhag, AGDAIRR 145041, dígito 71 de 2007, agravante Cencosud Brasil Comercial Limitada, agravado Sindicato dos Empregados em Supermercados no Estado de Sergipe, Bom Preço Bahia Supermercados Limitada. Eu vou procurar resumir o mais possível. É um agravo contra uma decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário em razão de o acórdão recorrido ter ficado circunscrito aos pressupostos de admissibilidade do recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Citou-se o item 1 da súmula 297 e também o óbice do artigo 896, parágrafo 4. Além da súmula 126. Diante da constatação de que o acordo recorrido lastreado em fundamentos de natureza eminentemente processual, consubstanciado no óbice da súmula 126, trouxe à baila na decisão precedente do Supremo, exarado nos autos do recurso paragonado 598.365, pelo qual a Suprema Corte recusar a repercussão geral da questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. No acordo, então, lavrado, foi adotada a seguinte motivação. Acresço, ao acompanhar o posicionamento do excelentíssimo ministro Aires Brito, relator do referido recurso, ressaltou o ministro Marco Aurélio que o presente tentativa de revolver-se elementos probatórios tem-se como inadequado sistema de repercussão geral. E aí, repito que o 543-A, parágrafo 1º, 326 do Regimento Interno, dispõe que, se o Supremo repele a existência de repercussão geral da questão constitucional, a decisão é irrecorrível e estende-se a todos os recursos que envolvam questão idêntica. A competência dos tribunais de origem para análise da admissibilidade do recurso com o objetivo de enquadrar em precedente ou não, em que não se reconheceu a multicitada repercussão geral, enquanto seu turno, previsto nos artigos 541 caput, 542 parágrafo 1º, 543b caput e parágrafo do CPC. Considerando que o acordo recorrido assentou-se em fundamentos de natureza processual consubstanciado
no óbice da súmula, conclui-se que não há lugar para apreciação da questão de fundo alusiva à suposta prorrogação do acordo coletivo que ia previr a adoção de banco de horas extras. Tampouco há para se deliberar acerca da alegada violação do artigo 5º, incisos 2 e 7º, 26 da Carta de pois tal só seria possível se for superada, e não for a matéria processual que se fundamentar o acordo impugnado. O recurso, por isso mesmo, o agravo, revela-se manifestamente infundado e eu lhe nego o provimento e aplico a multa do artigo 557, parágrafo 2º. Em síntese, a proposta é negar provimento ao agravo e condenar a agravante ao pagamento da multa do artigo 557, parágrafo 2º do CPC. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Relator, excelentíssimo ministro Bárbara Venhage, AG AIRR 1108, dígito 15, de 2009. Agravante Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, agravado Antônio Alves de Medeiros. Aqui se reitera a preliminar de negativo de prestação jurisdicional que for afastada na decisão denegatória do apelo. Eu estou invocando o julgamento do mérito que se deu na questão de ordem no AI número 791-292, Pernambuco, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que Sua Excelência firmou a tese de que o artigo 93, inciso 9 da Constituição, exige que o acordo ou decisão seja fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Vê-se desse precedente e a Suprema Corte descartada a hipótese negativa de prestação jurisdicional se o acordo ou a decisão estiverem fundamentados, mesmo que concisamente, sem necessidade que haja fundamentação correlata a cada uma das alegações ou provas, tampouco que essa se mostre ou não juridicamente correto, visto que, nesse caso, terá havido, quando muito, erro de julgamento inassimilável ao vício proscrito no artigo 93. Pois bem, cumpre salientar de plano o fato, já ressaltando a decisão agravada, de o agravante não ter interposto embargos de declaração para exortar o colegiado TST a se manifestar os supostos vícios e rogados ao acordo recorrido, tendo-se operado, portanto, a preclusão nos termos do assunto 356 do STF. De qualquer sorte, mediante a análise do acordo proferido em sede de agravo do instrumento, verifique que a sexta turma do TST mantiver a decisão denegatória do recurso de revista os seguintes fundamentos. Transcrevo, fundamento extenso, e acrescento, sobressai desse fundamento, constatação de a sexta súmula ter sido expressa, clara e precisa ao declinar os motivos pelos quais negou o provimento ao agravo instrumento, forte na súmula 126. Afastada a negativa de prestação adicional por consequência da pretendida vulneração do artigo 93, inciso 9 e 15, incisos 2, 35, 36, 54, 55 da Constituição, não se furtou esse magistrado de trazer à baila como óbice a admissibilidade do apelo extremo precedente do STF, exarado nos autos 598, 365, interposto contra acórdão do TST que fora aplicada a súmula 126 e no qual a Suprema Corte concluíra pela ausência de repercussão geral da questão constitucional registrando. Transcrevo a decisão em que se aborda que não há violação desses incisos todos da Constituição, muitos dos quais não guardam qualquer correlação com a questão da negativa de prestação. Ao acompanhar o posicionamento do excelentíssimo ministro Aires Brito, relator do recurso, ressaltou o ministro Marco Aurélio que, presente a tentativa de revolver esses elementos probatórios, tem-se como inadequado o sistema de repercussão geral. Saliento a competência do tribunal para examinar a questão da negativa da prestação jurisdicional e nego o provimento ao agravo, considerando manifestamente infundado tal a clareza da decisão denegatória assentada no precedente paragonado 598-365, aplico a multa do artigo 557, parágrafo 2º do CPC. É o voto. Assim se decide a unanimidade.
Relator excelentíssimo ministro Barros da Venhagem, AGDROAR 110-3600, dígito 68 de 2005, agravante Anglo American Brasil Limitada, agravada Miriam Suzy Botelho Ferreira da Silva. Renova-se no agravo a preliminar de negativa de prestação jurisdicional que fora afastado na decisão que denegar seguimento ao recurso extraordinário. Eu aqui transcrevo a decisão do colegiado, transcrevo a decisão dos embargos de declaração que se seguiram e saliento que sobressai dessa digressão juridifactual a constatação de colegiado essa ter sido expressa, claro, precisa, ao declinar os motivos pelos quais negar o provimento ao recurso ordinário, tendo ressaltado a impossibilidade de adentrar o juízo rescisório para afastar a reintegração, pois tal só seria possível se houvesse sido julgado procedente a pretensão residente. Não se divisa, desse modo, negativa de prestação judicional. Sobrevém, portanto, o acerto da decisão agravada em admitir o apelo extremo por estar o acordo recorrido em consonância com o precedente do Supremo Tribunal no AI 791-292 de Pernambuco. Já no tocante à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso 2 da edição, decorrente da condenação à reintegração de empregado que supostamente não faria jus à garantia de emprego, cumpre registrar que a matéria não foi examinada no acordo recorrido à luz do referido dispositivo, e sim do artigo 118 e da súmula 378, inciso 2 dessa acordo. Tampouco cuidou o agravante de exortar a SDI 2, nos embargos declaratórios que se seguiram, a se pronunciar a respeito, o que inviabiliza de forma definitiva a queixa de não exaurimento da jurisdição ao teor da súmula 356 do Supremo e o exame da pretensa violação na esteira da súmula 282 da Suprema Corte. De toda sorte, tendo sido examinada a controvérsia sob o prisma da legislação infraconstitucional, vem à baila como óbice a admissibilidade do recurso extraordinário a súmula 636, segundo o qual não cabe recurso ordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressupõe rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais. Revela-se, por isso mesmo, manifestamente infundado, ora interposto, pelo que lhe nega o provimento e aplica o agravante à multa do artigo 557, parágrafo 2º. É o voto. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Relator excelentíssimo ministro Ives Gandra Martins Filho, agravo regimental em correção parcial, 8325, dígito 85 de 2013, agravante Associação Universitária Santa Úrsula, agravados Fernando César Araújo Gonçalves e Tiago Tardim Sinder. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Ives Gandra. Senhor presidente, foi um processo aqui que eu me deparei com uma situação difícil, principalmente sob o prisma processual aqui nosso. Por quê? Porque a hipótese poderia se encaixar ou como pedido de providências ou como correição parcial. Se entrou com pedido de providências porque, se fosse por correição parcial, não estaria dentro do prazo. Só depois de um mês de decisão do tribunal de prosseguir nas execuções individualizadas é que se entrou com esse pedido de providências para que fosse garantida a execução num juízo de execução único. O que nós temos visto é que, vamos dizer, vários tribunais têm adotado efetivamente o juízo para determinadas empresas, para determinadas situações, um juízo único de execução, um plano especial de execução. No entanto, não é atividade própria da corregedoria, quer dizer, não sai dos parâmetros legais a manutenção das execuções nas várias varas, que é o juízo natural. Então, eu não vi como, vamos dizer assim, percebo a situação que
está passando efetivamente a Santa Úrsula, as dificuldades, mas não vi como corregedor geral, dizer tem que necessariamente estar descumprindo norma legal a não adoção do critério de um plano único e concentração uma única vara ou perante o TRT das várias execuções. Então, foi por isso que, usando duplo fundamento, que seria intempestiva a correição parcial, e, sob o prisma de encarar com o pedido de providências, não vislumbro a ilegalidade que foi arguída. Então, por essas razões é que eu estou propondo negar provimento ao agravo. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Ministro João Odécio. Senhor presidente, é uma matéria, como já foi acentuado, bastante delicada. A presidência do Tribunal Regional da Primeira Região, com fundamento num provimento conjunto número 1 de 2007, editou um ato mediante o qual se deferiu à Associação Universitária Santa Úrsula um plano especial de execução, uma execução centralizada, por meio da qual, centralizada a execução, houve paralela suspensão também do cumprimento dos mandados de penhora e das ordens de bloqueio de crédito dirigidos contra esta empresa. Deferida a centralização da execução e já em curso a execução num órgão centralizado, eis que alguns dos ex-exequentes, mais precisamente meia dúzia, insurgiram-se contra a deliberação, insisto, da presidente de então do Tribunal da Primeira Região, insurgiram-se contra o ato da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e o Tribunal Regional do Trabalho houve por bem tornar insubsistente este plano especial de execução que se deferira à hora agravante. Tenho conhecimento em particular desse caso, senhor presidente, porque me coube relatar e despachar uma ação cautelar recentemente, em que se postulou, e que esta mesma empresa postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto contra a decisão do órgão especial do regional que tomou essa decisão. E, ao fazê-lo, não pôde divisar a plausibilidade jurídica da pretensão, visto que manifestamente incabível, a meu juízo, o recurso ordinário contra a decisão administrativa do regional, já que não proferida em sede no exercício de função jurisdicional, mas precisamente na competência originária do tribunal. Pois bem, mas ao proferir a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial desta ação cautelar, pareceu-me que era viável a parte ingressar com correição, com pedido de providências ou mandado de segurança. O pedido de providência, sabemos todos que já atuamos na corregedoria, tem lugar para aqueles casos em que se cuida de decisão de cunho administrativo, como aqui, e em que não se cogita de subversão procedimental. E em que, portanto, o equacionamento do pedido de providências refoge por inteiro a técnica da correção parcial. No caso concreto, a parte ingressou com pedido de providências.
pedido de providências. A meu juízo, data vênia não cabe ao tribunal receber, ao corregedor data vênia, receber o pedido de providências como se correição fosse e aplicar a técnica da correição, inclusive o prazo, tal como se deu. De modo que, de minha parte, eu recebo esse pedido de providências como tal, como um pedido de providências, e assim é que eu o examino. Todos nós sabemos, senhor presidente, senhores ministros, que esta concentração das execuções em determinados casos, envolvendo grandes empresas, muitas vezes é uma providência que se faz necessária, por isso mesmo tem sido reiteradamente adotada em sede administrativa, com o escopo de dar efetividade à execução, porque se obtém o defere um parcelamento da execução, as empresas muitas vezes não têm liquidez necessária para fazer face ao cumprimento das obrigações, das decisões judiciais, por um motivo ou por outro, e principalmente ao aspecto de que, se fizer a execução isolada, individualizada, há o risco de exaurir-se a força patrimonial em favor de um ou de alguns exequentes, em detrimento dos demais. Então, se você pensar na efetividade da execução, no escopo de dar cumprimento à execução, ainda que mais retardado, e se você pensar que a ideia é a de universalizar o pagamento de modo a não permitir que a cobrança coativa do crédito se dê em favor apenas de um ou de alguns, parece-me que é uma providência que deva ser prestigiada, como até aqui, tanto quanto eu sei, sempre foi. Lembro, por exemplo, que no mesmo estado do Rio de Janeiro, primeira região, esse sistema foi e é utilizado em relação aos clubes de futebol, às agremiações esportivas, com grande êxito. Mas, no caso concreto, considerando que a questão do ponto de vista estritamente jurídico é duvidosa, tendo em vista o princípio do juiz natural, penso que se impunha uma solução intermediária, no sentido de, uma vez que são apenas 6 os exequentes, meia dúzia os exequentes que se insurgiram contra o ato da presidente do tribunal, que apenas em relação a eles, então, que se descarte a execução centralizada, já que, repito, do ponto de vista estritamente jurídico, me parece que realmente há dificuldades a enfrentar no particular. Agora, e por outro lado, senhor presidente, eu li o acordo regional, do órgão especial regional. Imaginei que dali pudesse extrair grandes fundamentos, como, por exemplo, o inadimplemento do parcelamento pela hora requerente, enfim, fundamentos sólidos que puder. Nada do que está ali exposto com a devida vênia são digressões doutrinárias e, a meu juízo, pouco convincentes ou nada convincentes para se rechaçar uma política de satisfação do crédito, tal como adotada pela presidente de então do tribunal, com apoio em provimento conjunto da corregedoria do tribunal. De modo, senhor presidente, que, de minha parte, rendendo as minhas mais sinceras homenagens ao eminente ministro Ives, então corregedor, eu recebo como correção, como pedido de providências e como pedido de providências do provimento para afastar da execução do plano de execução especial apenas os 6 reclamantes exequentes que ingressaram com o agravo regimental perante o regional, mais precisamente a senhora Leda Cristina Souza da Silveira e os outros 5, que ingressaram com o agravo regimental, que redundou na decisão do órgão especial, no sentido de declarar insubsistente o plano especial de execução deferido à Associação Universitária de Santa Úrsula, hora agravante. Em síntese, a ideia de Vossa Excelência é circunscrever aos 6 que se rebelaram contra
Exatamente. E os excluir dessa solução que realmente tem sido adotada lá na TRT da primeira região, sobretudo para pagamento de débitos dos clubes. Eu vou colher os votos. O ministro Ives, pois não. Só um esclarecimento. Quer dizer, não, acho que é uma solução do ponto de vista assim, de melhor condução de um processo desses, acho que das melhores soluções. Agora, veja o problema que nós nos encontramos aqui. O TRT, ele cancelou esse plano, ele cancelou. Então, nós estaríamos restabelecendo, quer dizer, uma coisa é, dentro de um plano que continua vigente, dizer, vamos afastar os 6 que estão reclamando. O que o tribunal fez? O tribunal já admitiu a execução pelo juiz natural. Nós estaríamos aqui, isso é que eu não me senti à vontade de fazer, eu restabelecer uma execução concentrada, à exceção de 6. Quer dizer, é diferente. Uma coisa é afastar 6 de uma concentração que existe. Agora, essa não já existe foi, mais essa. já foi extinta. O problema é que hoje já está tudo nas... Redistribuída ao juízo. Então, é só essa dificuldade que eu tenho. Nós estaríamos aqui, o tribunal restabelecendo uma concentração que não existe mais. Pois não. Ministro Brito Pereira, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu estava até fazendo umas anotações aqui que coincidem com esse apelo do ministro Ives. A situação é muito curiosa, muito interessante, demanda estudos e talvez essas questões aqui venham precipitar aquilo que, certa vez, já discutimos quando eu estava no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Pensei em que se pudesse mandar um projeto de lei quando se discutia alterações na CLT, para se criar em cada tribunal regional varas de execução, para não ficar apenas aqui e ali um tribunal ou outro, diante dessas circunstâncias, realizando esses atos, prevendo essas questões e, em seguida, no primeiro incidente, tornar insubsistente. Parece que a solução mesmo se encaminha para se mudar essa cultura na execução trabalhista, que é o nosso calo. Penso que se criar varas de execução, acho que a lei pode fazê-lo sem contrariar o juízo natural. Aqui, administrativamente, cabem as dúvidas. Em todo caso, senhor presidente, é que o tribunal provocado extinguiu o ato. Acho engenhosa a solução proposta pelo eminente ministro, o ministro Juarez Dalazen, mas temo que a adoção dessa medida possa resultar numa ingerência do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho, numa decisão do órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho, o que, evidentemente, não é da nossa vontade fazê-lo, e nem é do desejo de nenhum tribunal recebê-la. Eu peço, venha, eminente ministro Juarez Dalazen, reconheço que o valor dessa solução, mas, do ponto de vista da competência, eu temo adotá-la. E peço venha para acompanhar o eminente ministro relator. Negar provimento. Com voto, Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, eu recebo como pedido de providências, mas nego o provimento com as razões já consignadas no voto do excelentíssimo ministro corregedor. Perfeito. Ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, eu também recebo como pedido de providências, mantendo as razões do voto do ministro Ives, pedindo todas as vênias à divergência. Ministro Caputo Bastos. Presidente, também quero parecer que seja a solução
talvez mais prudente, recebê-lo como pedido de providência, porque houve um ato praticamente de ofício, a transformá-lo em correção parcial, mas eu estou em dificuldade de também, como bem explicitou o ministro Brito Pereira, de reativar ou fazer com que volte a funcionar um plano que o próprio tribunal já entendeu de acabar. Efetivamente, essas execuções concentradas funcionam muito bem. Eu acho que a solução que se encontrou é bastante assim, favorável no sentido da eficácia das nossas execuções. Mas, neste caso, eu estou me vendo assim, em dificuldade, de forma que eu também, pedindo vênia, eu estou acompanhando o voto do ministro Renato, toda da sua integralidade. Receber como de providência, Sim. negar provimento. Negar provimento. Ministro Valmir Oliveira da Costa. Presidente, eu vou acompanhar o ministro relator, mas pelo fundamento de que a parte interpôs agravo regimental. Então, já esgotou a sistemática recursal. Quando muito, caberia, se o ato foi ilegal, o mandado de segurança. Agora, me preocupa esse fato do TRT adotar a execução coletiva e depois, abruptamente, retirar parte da execução. Eu já examinei caso de clube de futebol, que Vossa Excelência mencionou, e mandei restabelecer, porque a empresa é surpreendida, às vezes, sem fundamentação jurídica, para a exclusão, e ela se vê numa situação difícil. Então, fazendo essa ponderação, e se o ministro Brito aceitar a sugestão como Sua Excelência corregedor, talvez, se a critério de Sua Excelência, com o seu prudente arbítrio, que examine perante o TRT da primeira região a possibilidade de resolver na via administrativa a situação dessa entidade, que é uma associação universitária. Mas, no aspecto processual, eu acompanho o ministro relator, pedindo vênia de divergência, pelo fundamento que a parte já interpôs o recurso cabível na fase administrativa. Poderia discutir pela via judiciária. Como voto, Sua Excelência, o ministro Maurício Godinho. Senhor presidente, a fórmula de execução concentrada, ela, desde o primeiro momento, ela tem trazido bons e maus resultados. É uma fórmula, eu já participei concretamente de várias situações, algumas soluções trouxeram um claro ganho jurisdicional. O nosso principal compromisso é com o exercício da jurisdição. E, em outras situações, essa fórmula deixou uma impressão de que o próprio judiciário era o grande responsável pela falta de efetividade das decisões judiciais. Então, me parece que, no âmbito de uma corte superior, nós entrarmos no mérito de uma questão como essa, que em si é altamente controvertida, em que o presidente do tribunal deferiu, no exercício da sua competência, é claro, mas solitariamente, a medida. E o plenário do órgão especial considerou que não era pertinente. Eu creio que realmente a solução processual de considerar que não é possível fazermos essa alteração, e, além disso, como bem apontou o ministro Valmir e o eminente relator, a parte já delimitou o seu recurso. Nós não podemos subverter a ordem processual, conhecer como outra medida e tomar uma medida de fundo que, em si, é altamente controvertida. Eu estou inteiramente de acordo que deveríamos ter uma medida legal, um projeto de lei, que resolvesse algumas questões. Talvez, eu sou muito simpático à tese de, pelo menos em comarcas grandes, juízo de execução. Mas fazermos isso num processo peculiar, específico, que certamente tem muitos aspectos concretos que estão longe da nossa visão, não me parece talvez o melhor caminho. Dessa maneira, acompanho o eminente relator. Pois não. Com voto, Sua Excelência, o ministro Augusto César. Senhor presidente, como em outra ocasião, me parece que esse procedimento da execução coletiva, concentrada, concursal, em relação ao qual eu tenho algum entusiasmo e já adotei, mas sempre adotei e sempre a pensei sob o pressuposto de que essa deve ser, sobretudo, uma solução concertada.
sob pena de algum embaraço, algum desprestígio ao princípio do juiz natural, ter efeitos concretos, como acabou de dizer o ministro Maurício, que afetam diretamente a condição de credor, de postulante, de autor de ação judicial. Então, me parece que a decisão do regional, que tentou, de alguma forma, racionalizar esse processo de execução, mas que percebeu, a certa altura, que seria o caso de revogar essa adesão a esse plano especial de execução, ele deve ser prestigiado também nessa medida. E, ainda mais se há, como já antecipou o ministro relator, essa circunstância de a adesão como um todo ter sido revogada. Eu vou pedir vênia também ao ministro Dalazen, mas vou acompanhar o relator. Como vota Sua Excelência a ministra Adelaide Miranda? Senhor presidente, as questões relacionadas com a execução, como bem já falaram aqui, já fundamentaram os seus votos, os ministros que me antecederam, são realmente questões cruciais e que nos trazem a debates bastante complexos. Eu recebo também, assim como foi proposta, como pedido de providências, e peço vênia ao relator e acompanho os fundamentos do voto divergente do ministro Dalazen. Pois não. Provimento parcial. Presidente. Senhor presidente. Pois não. Só uma palavrinha para não parecer que o meu voto não vem exatamente ao encontro do que falou o ministro Augusto César. É exatamente porque a execução é concertada em relação aos demais, a todos os demais que, à exceção dos 6 que não se insurgiram, é que me encaminho por essa solução. Obrigado. Ministro Hugo Scheunemann. Eu peço vênia à divergência e acompanho o relator, destacando que se tem conseguido bons exemplos de execução centralizada em algumas situações, que inclusive foram definidas aqui com os clubes de futebol. Eu tenho dificuldade, embora novo a divergência apresentada, em excluir 6. Nessa execução centralizada, eu acho que nós temos que pensar no universo da execução. Eu tenho dificuldade em entender que 6 seriam excluídos, né? Embora louvável, e acho que não sei exatamente as razões que levaram o tribunal da primeira região de cancelar ou de revogar esse ato. Mas, de qualquer forma, no caso aqui, então, eu peço mais uma vez vênia a divergência e acompanho o relator. Então, está negando o provimento. Confesso que, de início, me pareceu bastante suasória a argumentação do eminente ministro João Oreste Dalazen. Tanto quanto afigurou-se-me bastante persuasiva a colocação do ministro Godinho e, sobretudo, as colocações do ministro Ives Gandhi e dos colegas que o acompanharam, porque é uma situação, em princípio, quem é o melhor juízo da concentração dessa execução coletiva em determinados ramos? Quer dizer, é o tribunal local. É muito difícil que nós aqui, em razão de 6 dissentirem daquela decisão, restabelecemos aquilo que já está consumado, né? E com que razão nós, dentro da atribuição administrativa inerente à Corregedoria Geral, iríamos subtrair o direito natural daquelas varas que, a rigor, deveriam prosseguir na execução para restaurar uma universalidade já extinta em nível administrativo, que é da competência do órgão especial. Então, se, de fato, em alguns momentos é bom que se faça essa concentração da execução coletiva para estabelecer um pagamento equânime a todos esses devedores, em outros casos, se o regional entendeu pelo seu órgão especial que não é possível,
6 desses que se mostram refratários, tentar desconstituir toda essa decisão, penso que realmente aí vai muito além da segurança até jurídica, né? Volta-se tudo, quer dizer, 6 pessoas em detrimento de tantas outras. Então, eu compreendo perfeitamente as razões da divergência, Sua Excelência, o ministro João Orestes Dallazen, da ilustre ministra Adelaide Arantes, que o acompanhara. Peço vênia às Suas Excelências para acompanhar também o ministro Ives Gandra e nego o provimento. Senhor presidente, Pois não. as ponderações tanto do ministro Dallazen como de vários colegas, quanto a questão de ser pedido de providências correção parcial, na verdade, o pedido foi de providências, eu é que mandei autuar. E examinou os dois também. Então, isso aí eu vou retirar o argumento de intempestividade, ficar Porque só... o pedido é de providência mesmo. E o pedido era de providências mesmo. Então, já faço essa retificação no voto. Porque a correção parcial é mais para os atos tumultuados, etc. Então, assim se decide, por maioria de votos, nos termos do voto, o eminente relator, ministro Ives Gandra, vencidos parcialmente Suas Excelências, o ministro João Orestes Dallazen e Sua Excelência e Adelaide Arantes. Assim se proclama. Relator excelentíssimo ministro Barros Levenhagem, AGEDRR 198.100, dígito 47 de 2008, agravante Tecconvi S.A., Terminal de Contêineres do Vale do Itajaí, agravado José Wilson Ribeiro e outros, e órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso do Porto de Itajaí. Senhor presidente, peço que averbe meu impedimento. Pois não. Então, averbado, impedimento de Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva. A decisão agravada, ela se louvou na decisão recorrida, que se orientara pelas súmulas 296, 297, 1 e 2 do TST. Dessa forma, enquanto tsunami norteador da decisão e confinados ao exame de pressuposto intrínseco de admissibilidade de recurso interposto no próprio tribunal. E aqui já se disse que não há repercussão geral dessa questão. Aqui, no entanto, não na decisão agravada, não se explitou bem essa situação e, por isso, eu passei a explicitar melhor, porque ele fez um viés um tanto quanto não condizente, mas eu tive que enfrentar esse viés e, por isso, entendi que não havia o caráter manifestamente infundado. Por isso, a proposta é negar provimento ao agravo e não aplicar a multa do artigo 557, parágrafo 2º. Então, assim se proclama a unanimidade. Relator excelentíssimo ministro Adelaide Arantes, mandado de segurança número 6345, dígito 6, de 2013. Impetrante José Roberto Gonçalves, impetrado ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Terceira interessada, a União. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relatora, ministra Adelaide Arantes. Senhor presidente, pedido de pensão vitalícia, alegação de união estável com servidora aposentada, comprovação, existência de sentença declaratória, valor probatório. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando resta configurada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Artigo 1723, caput, parágrafo 1º do Código Civil e 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. A autoridade da coisa julgada prevalece para todos, não podendo esta corte contra ela opor embaraços, pois o reconhecimento da união estável é matéria da competência da Justiça Estadual e a sentença das suas varas de família constitui prova inequívoca da entidade familiar. Eu trago no meu voto precedentes do STJ e considero, portanto, presentes prova inequívoca do direito líquido e certo. E o meu voto é no sentido de conceder a segurança para, tornando sem efeito a liminar indeferida, assegurar ao impetrante o percebimento de pensão vitalícia. É o meu voto.
Pois não, muito obrigado. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Senhor presidente. Pois não, ministro Augusto César. Não, porque parece que o ministro Dalazen quer se manifestar. Não, senhor presidente, só gostaria de obter um esclarecimento de Sua Excelência, ministra relatora. Pois não. Você já transitou em julgado mesmo a sentença Isso, a declaratória? dúvida que eu tinha era essa também. A senhora sabe, ministra Adelaide, se houve o trânsito em julgado? Eu vou pedir vista em mesa e Isso, já porque peço se a tiver informação, havido o trânsito tá? em julgado... Senhor presidente, eu pretendo pedir vista regimental nesse processo. Se então, o debate pudesse realizar... Então, aí Sua Excelência nos ajudará melhor. Então, na sequência, Sua Excelência, o ministro Augusto César pediu vista regimental. Relator excelentíssimo ministro João Oreste Dalazen, RO 19.900, dígito 19 de 1990. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro João Oreste Dalazen. Senhor presidente, senhores ministros, no presente recurso ordinário dos reclamantes exequentes, o primeiro em precatório, o primeiro tema é a revisão de cálculos. A insurgência reside na limitação da condenação à data de implantação do regime jurídico único. Neste ponto, eu mantenho a decisão está em conformidade com a nossa jurisprudência. O tema seguinte é a questão alusiva à atualização monetária. Os exequentes não se conformam com a adoção do índice de atualização da caderneta de poupança. Eu me louvo além da nossa jurisprudência em liminar concedida pelo ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, em 11 de abril de 2013, em que se determinou a adoção desse critério. E, por fim, imposto de renda, incidência sobre honorários advocatícios, retenção pela fonte pagadora. A decisão está em conformidade com a nossa jurisprudência. Em conclusão, eu preconizo o desprovimento amplamente do recurso ordinário. Perfeito. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Presidente, eu só tenho uma dúvida de natureza formal. Aqui consta a Lei 8.112, eu vejo que é o Estado do Espírito Santo. Me perdoe se tiver algum ente público da União aí, que eu não verifiquei aqui, mas só a dúvida é se é 8.112 mesmo, porque a nossa OJ, às vezes, nos leva a equívoco, porque ela se refere a servidor da União. Eu só pergunto porque aqui está Estado do Espírito Santo. Se eu estiver equivocado, eu peço desculpas. Eu não... Estarei examinando os autos do ministro Valmir. A preocupação de Vossa Excelência parece-me totalmente pertinente. Em face do DETRAN e Espírito Santo. Pode ser que seja como sucessor, não é? Precisaria compulsar os autos para examinar, dar essa informação a Vossa Excelência. Porque vai dar no mesmo aqui. Espírito Santo. Eu vou verificar isso, mas eu agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Vou verificar se tem pertinência mesmo essa referência à Lei 8.112. Isso. Fica em vista em mesa, ministro Oreste Dalazen. Sim. Julgamos e aí Sua Excelência faz a adaptação, é isso? Farei a adaptação, se for o caso. Pois não. Então, algum destaque? Sem destaque, assim se decide nos termos do voto do eminente relator, o ministro João Oreste Dalazen. Já estamos na planilha, viu? Agora... Planilha do excelentíssimo ministro Barros Lavenhage. AG, AIRR 9, dígito 29 de 2011, AGD, AGR, AIRR 327, 2300, dígito 34 de 2004, 153 processos. Eram 181 agravos, dos quais 8 desistentes, sobraram 160 e tantos, e todos estão dentro da repercussão geral, alguns com aplicação de multa, outros não. E eu só saliento, por uma questão de lealdade, ao ministro Augusto César, que fez uma colocação muito apropriada quando o Supremo Tribunal modulou os efeitos da competência do Judiciário do Trabalho para examinar complementação de aposentadoria frente à entidade de previdência privada, é que, na ocasião,
eu comecei a julgar a partir de um ofício que o ministro Joaquim Barbosa encaminhou à presidência e eu passei a decidir. Depois veio a publicação. Para eu não refazer todo o voto, eu comecei falando desde a época para depois dizer, afinal, sobreveio a publicação. Por isso que, a essa altura, embora já tenha sido publicado, eu mantive para contar toda a história desde o início, porque se eu parasse, aí eles iam perguntar, mas e lá na ocasião? Então, os votos continuam sendo, indo lá, a primeira comunicação, e aí deduzindo, etc. e tal. E fico à disposição dos colegas para algum destaque. Sem destaque, então, são julgados todos os processos constantes da planilha, Sua Excelência, o presidente. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra Martins Filho, agravo regimental, pedido de providência 7262, dígito 25, e outro agravo regimental em pedido de providência 8464, dígito 37 de 2013. Com a palavra, Sua Excelência, ministro Ives. Perdão. Só as planilhas. Não tem. Ah, não. Minha planilha. Então, eu não tenho destaque nenhum, fico à disposição de Vossa Excelência. Pois não. Algum destaque na E planilha? dos colegas. Algum destaque na planilha de Sua Excelência, ministro Ives Gandra? Sem destaque, são julgados sobre os processos constantes de Sua Excelência, ministro Ives Gandra. Planilha do excelentíssimo ministro Caputo Bastos, ROAG 45900, dígito 15 de 1992. Um processo. Com a palavra, Sua Excelência, ministro Caputo Bastos. Presidente, estou à disposição dos eminentes colegas. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Senhor presidente. Pois não, ministro. Eu vou pedir vista em um processo oriundo de Minas Gerais, ROAG 45900-15.1992. É do ministro Caputo? Exato, é processo físico, eu não consegui Pois não. ter acesso por razões práticas hoje de manhã, então prefiro pedir vista. É do Caputo. Eu acho, ele não apareceu na tela ainda não. ROAG 45900-15.1992.5.03.0022. Pois não. É questão de precatório, processo já antigo. achamos agora. Planilha do excelentíssimo ministro Maurício Godinho Delgado, é DRO 12.600, dígito 40 de 2012, e recurso administrativo 12722, dígito 97 de 2012, dois processos. Então, vista regimental nos dois? Não, presidente, eu vista na planilha do ministro Caputo, só daquele processo. Já deferi a vista regimental. Tá. Agora esse? Agora, de Vossa Excelência, são dois. Senhor presidente, me coloco à disposição da outra sessão. Algum destaque no voto de Sua Excelência, ministro Godinho? Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Hugo Carlos Scheuermann, RO 223300, dígito 91 de 1989. Um processo. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Hugo Scheuermann. Eu só tenho um recurso ordinário da 17ª Região, eu fico à disposição dos colegas. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência, o eminente relator? Sem destaque, proclamo que seja julgado a unanimidade. Nós temos do voto do eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Agora, nós temos só as matérias administrativas, rapidinho, para deliberarmos. Você pode passar para mim? A primeira questão é o referendo da autorização concedida pela presidência ao ministro Caputo Bastos para se afastar do país no período de 19 a 21 de fevereiro, a fim de participar de reunião do Tribunal Administrativo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, em Montevidéu, Uruguai. Posso dar por referendado?
Referendada a deliberação de Sua Excelência, o ministro Carlos Alberto Reis de Paulo. Atos administrativos praticados pela presidência, descrito na tabela que está à disposição dos colegas. É o ato 65/2014, transforma cargos. O ato 82, 26 de fevereiro, convoco ad referendo do senhor Marcelo Lamejo Pertence, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, para atuar no TST em caráter temporário na vaga do excelentíssimo senhor ministro Carlos Alberto Reis de Paulo, a partir de 27 de fevereiro até 1º de julho de 2014. Referendado. O outro ato indicar os excelentíssimos ministros ministro Hugo Carlos Scheumann e Alexandre Souza Agra Belmonte para representar a Justiça do Trabalho na 73ª Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, OIT, a realizar-se no período de 28 de maio a 12 de junho de 2014, na cidade de Genebra, Suíça. Concederam a excelentíssimos ministros Hugo Carlos Scheumann e Alexandre Souza Belmonte diários internacionais relativamente ao período de 28 de maio a 12 de junho de 2014, bem assim passagens aéreas internacionais de primeira classe. De acordo? Estamos de acordo? Então, assim se decide. Não temos mais nada. Bom, não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a gentileza e a presença de todos, de Sua Excelência o Procurador-Geral, e declaro encerrada a sessão. Que falha.